comunidade jovem. Vocês estão bem? Vocês estão bom? Aqui estamos mais uma vez para falar e discutir um pouco mais sobre o tema da lição dessa semana no Resenha Jovem. Eu sou a Emily, vou estar aqui com vocês apresentando a lição 10 da nossa lição, mas claramente que eu não estou sozinha aqui para apresentar todo mundo. E agora vamos falar um pouquinho mais de vocês. Para me ajudar aqui a apresentar, vou chamar aqui o Robert. E aí, se apresente. Tudo bem, Emily? Mais uma vez estamos aqui, mais um Resenha Jovem, seja muito bem-vindo. É uma honra ter vocês com a gente, por isso se conecte aí, divulgue para todo mundo. E é muito bom e é importante que você divulgue a rede social da Comunidade Jovem no Instagram e também no YouTube, @Comunidade Jovem APS, tá bom? Já divulgou? Para um pouquinho aí, dá pausa no vídeo, divulga e aí você volta pra gente estudar um pouquinho da lição. Só que, Emily, a gente não tá sozinho, né? A gente tem um grupo de peso aqui pra comentar sobre essa lição com a gente. Aprovar e ver, hein? Pastorzão, se apresente pra galera. Quem é você, de onde você é, o que você faz. Olá, pessoal. Olá, pessoal da Comunidade Jovem. Eu sou o pastor Sérgio Monteiro. Sirvo na APS nos departamentos da Escola Sabatina, Ministério Pessoal e na ASA. Eita! Mas isso aí é leve, porque a galera que cuida disso aí nas igrejas são top. Aí. Então eu só mexo a batuta assim, e eles vão assim. Às vezes eu paro a batuta e eles continuam tocando. Acho que vale a pena dar uma salva de palmas feliz. pra essa galera, né? Uma salva de palmas, parabéns pra você na sua igreja aí que já faz esse trabalho. Sim, e é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer também estudar aí com você que está em casa. Muito legal. Ai, obrigada por você ter vindo, mas, obviamente, que vamos chamar um jovem também para entrar. Não que você não seja jovem, pastor, perdão. Bomba. Mas aqui Brincando, está o pastor. Vinícius. Se apresente, Vinícius. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui. Eu sou o Vinícius, sou da Igreja do Alto do Riviera, sou ancião lá. Já faz um tempinho que eu sou Jovens ancião. anciões. Sou professor de escola sabatina também, é um prazer estar aqui hoje para a gente estudar juntos mais uma lição aí. Que legal, bacana. Grande prazer ter vocês com a gente. A gente não pode iniciar essa lição sem antes pedir licença para ele, né? Pra gente conversar um pouquinho sobre ele. Pastorzão, faz a oração inicial pra gente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de, como teus filhos, nos reunir para estudar a sua palavra. Senhor, obrigado por seu amor e carinho, a ponto de nos orientar em todas as áreas e assuntos da nossa vida. Agora pedimos a tua direção para que nesse bate-papo também o Senhor nos guie, assim como as pessoas que estão nos ouvindo e acompanhando. Oramos, pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Antes da gente começar a debater sobre o tema da lição, que tá muito legal, né, Emily? A gente tem que fazer um agradecimento especial para todo esse time, né? Com que tá por certeza. trás dos bastidores, essa galera aí da Escola do Pensar. Galera, muito obrigado por estar disposto aí a nos ajudar. E a gente tá sendo tratado muito bem aqui, né? Muito demais. Assim, aguinha, canequinhas, enfim. Perfeito. Olha essa caneca aqui, ó, que top da Escola do Pensar. Vou mostrar pra vocês aqui. Vocês têm caneca também? Receberam caneca aí? Mostra pra galera aí de onde que é essas canecas aí. Fala pra galera aí. Olha lá, ó. Ô, tchê, olha. Olha, a minha aqui é da PS, da Comunidade Jovem. Você que Perfeito. está aí assistindo, ó. Perfeito. Poxa. E você? Opa, a minha aqui é do Distrito Embu das Artes. Aí, ó. E aí? Aqui, É da Comunidade Jovem comunidade também, né? jovem também. Ó, você da que APS. Você que tá aí na sua casa, o jovem adventista do sétimo dia, mande essa caneca pra cá, a gente quer tomar água nessa caneca, a gente quer divulgar também a sua comunidade jovem. Por isso, manda pra gente aqui, entrega na associação, entrega pro seu distrital, que vai chegar aqui na gente. Beleza? Por favor. E não esquecendo, claro, do nosso evento importantíssimo. Uau, o que tá acontecendo, hein? Nós estamos prestes na finalização, na verdade, das inscrições para a nossa missão. A missão Caleb. Olha, já se inscreveu, Vini? Ainda não, mas vou me inscrever. O olha lembrete só. foi para você também, viu? Verdade, obrigado. Ó. Pastorzão, já foi Caleb já? Óbvio, né? Olha, vocês já entregaram aí que eu já não sou mais tão jovem, né? Mas quando surgiu o projeto Caleb, eu como pastor na igreja onde estava, nos distritos por onde passei, a gente sempre apoiou aí. E eu posso dizer que eu sou Caleb. Aí. Nossa. Estamos na fase final, né? Última semana de inscrição, né, Emily? Por isso ainda dá tempo. Corra atrás aí da sua inscrição para a Missão Caleb, que vai ser pensa. Pode conversar com sua liderança jovem, porque ele já tem as informações para você. Não se esqueça, se inscreva, porque um relacionamento com Deus começa ali na missão e pode ter certeza que ele vai falar intimamente com você, que você quase pode tocar nele. Perfeito.
Na Bora lição lá. dessa semana, vamos comentar. Jesus é Deus. Assim, a lição 10, ela já vem com um sentido aqui que a gente já pode conversar sobre riquezas, os perigos da riqueza. E olha só, hein? O time de coordenação do Ministério Jovem escolheu 2 pessoas plenamente sensatas para falar, pessoas que são ricas Já tem de Cristo, aqui de as saúde, herdeiros pra do gente falar trono. sobre riqueza. Bom, a gente já tem a nossa tirinha aí, a primeira coisa que a gente sempre começa, né, falando sobre a tirinha, e o título, né, o perigo das riquezas. Quando vocês olham pra tirinha aí, o que vocês percebem? Qual a primeira percepção que vocês possuem dessa tirinha aí? Tem um camelo, né, que tá ali na... Essa tirinha aqui lembra a história do encontro de Jesus com o jovem rico, né? E foi ele quem falou no final, depois, em particular com os discípulos, dizendo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico, né, entrar no reino dos céus. E ele falou isso numa época em que as pessoas acreditavam que quanto mais rico você era sinal de que Deus estava mais perto de você. E quanto mais pobre, mais longe. Então isso foi até um choque para os discípulos. Mas se os ricos não vão se salvar, então quem vai, Quem né? vai? E Jesus começa a mostrar. E aqui mostra o seguinte, não apenas é impossível um camelo passar no fundo da agulha, mas olha o tanto de bagagem que ele está carregando ali, né? Então, às vezes, as riquezas nos trazem muitas bagagens que podem nos atrapalhar aí na caminhada cristã. Eu acho que está aí Será? o foco do nosso estudo dessa semana. Será, pastor, que de fato a riqueza ela atrapalha a nossa caminhada cristã? Assim, quando eu olho pra tirinha dessa semana, eu também percebo que são marcas famosas, um pouquinho mais custosas, se vocês forem olhar das bagagens. Louis Assim, Vuitton. uma Dolce & Gabbana, entende? Um pouquinho eita. mais de refinamento. Eu nem conheço as marcas. Pô, o mundo é diferente da ponte pra cá, né? E além disso, retrata bem um camelo dentro de um contexto de escassez, que é o deserto. Então, pensa só, um camelo dentro de um contexto de escassez com muitas bagagens de marcas famosas. Então, além de trazer esse contexto de você ir pro lado das riquezas, ainda assim não é de totalmente riqueza, não é um lugar totalmente limpo ou que a gente vê esse contexto com facilidade. E você, Vini, o que você percebeu aí da tirinha da semana? Essa é uma teoria bem interessante, né? E ela demonstra um paralelo do que Jesus falou, que é como se fosse Jesus normalmente fazia muito isso, né? Ele era, vamos dizer assim, exagerado, né? E para explicar essa história, ele falou assim, olha, é mais fácil um camelo entrar na ponta de uma agulha, ou seja, algo extremamente exagerado, do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, acho que é interessante a gente vai entrar se de fato ter riquezas é pecado ou não, e se ela de fato atrapalhar a nossa caminhada cristã. Um comentário que eu queria deixar aqui sobre o que nós estamos falando é que parece que, e aí até chamar aqui o pastor para debater isso, para discutir sobre isso, para nos ajudar aqui, pastor, porque parece que, às vezes, será que Jesus estava errado nisso aqui? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos personagens muito ricos. Nós temos Abraão, que era uma pessoa tão rica que os camelos dele, né, os seus gados ali se aumentaram tanto a ponto dele falar, Ló, você tem que ir para um lado e eu para outro. Isaac, a Bíblia fala que Isaac era mais rico que Abraão ainda. E nós temos uma outra história de um personagem bem famoso que é Jó. Sem contar os diversos outros, mas Jó, ele era um cara importante, depois ele perde tudo e a Bíblia diz que ele é restituído 2 vezes mais. Só que esses são exemplos de pessoas que foram salvas, né? Que inclusive estão ali na galeria da fé. Então será, pastor, que de fato é difícil a gente, um rico entrar no reino dos céus ou não, né? Olha Qual que é o só, problema, né? Poxa, é legal vocês trazerem um pastor aqui, né? E a gente fazer isso aí. Hoje a gente vai mudar essa situação aqui. As bomba vai ser perguntas aqui, eu que ó. vou começar a fazer aqui daqui a pouco. Brincadeira. Mas olha, você vê que interessante. Você citou aí vários patriarcas, né? Muito importantes. E eles realmente foram abençoados. Sim. Tinham a riqueza. A gente vai ver durante essa semana que o problema não é a riqueza ou as bênçãos em si. A riqueza é uma bênção de Deus. O problema é a forma como nós a usamos ou nos direcionamos nela. Abraão tinha muitas coisas, mas ele conseguiu entender, até perto de sacrificar, né, qual era a sua maior riqueza. E perto de sacrificar, ele entendeu que a sua maior riqueza não era nem mesmo seu filho. E Deus ficou muito feliz, porque ao se propor em fazer isso, ele estava reconhecendo que de tudo que ele tinha, e inclusive o que ele mais amava, que era o seu filho, a maior riqueza é Deus. Abraão passou pela mesma coisa, e Jó, então, é o maior exemplo, né? Porque ele tinha de tudo, ele perdeu tudo, mas ele não abandonou aquilo que era mais importante. Olha só. Né? Então,
Eu acho que o problema não é a riqueza em si, e essa também não é a colocação de Tiago, né? Falar para a gente se desfazer das posses e propriedades. Mas o problema vai ser como nós adquirimos a riqueza e como nós convivemos com ela ou no que nós a usamos. Se você for lembrar da parábola também, no contexto da época, quando ele usava o modo exagerado, como o Vinícius já havia dito, é um modo de humor. Jesus era um humorista nato. Ele chegava e ele dizia, e ele pregava a ponto de que as pessoas entendessem com o contexto. E quando a gente olha para a parábola, no nosso contexto, não chega a ser engraçado, e muito menos a gente tem que decifrar um pouquinho o que seria o que ele quis dizer, né? Exato. O que o camelo vai passar por uma ponta de uma agulha. Só que no contexto da época, se você for lembrar da comunidade da época, era o humor deles. O modo exagerado como ele trazia as suas parábolas para que eles fizessem isso. Você tá vendo o quão custoso é? Tá vendo o quanto é preciso? E depois disso, eu vejo os discípulos dando risada de Jesus e, tipo, O que ele quer dizer? distraindo. Imagina se fosse no século XXI, esse exagero, né? ele fica marcado na cabeça, assim como o humor, né? Ele fica marcado na cabeça. Alguém fala assim, mas aí vão lembrar só disso. Não, mas esse é o start para você depois voltar e refletir em que contexto ele falou isso. O que queria dizer isso. E você citou bem, né? Eu imagino Jesus, a gente lê e não entende bem. Mas, por exemplo, quando ele falou assim que quando alguém tenta salvar ou pensa na salvação um no outro, é como se um cego estivesse tentando guiar outro cego. Então, assim, talvez pela tanto de televisão, imagens que tem na nossa cabeça, a gente não faça isso, mas as imagens daquela pessoa formavam na cabeça. Na hora ele faz um desenho de um cego, né, na frente, com a bengalinha, o outro cego atrás, confiando que o cego da frente está guiando ele. Jesus fala assim, vai acabar os dois caindo do buraco. Né? E, poxa, hoje a gente para e pensa só na parte, nossa, Jesus estava tão concentrado nisso, mas o exagero ali e a parte cômica da história, se a gente pudesse fazer até um videozinho disso, a gente ia acabar no final dando risada. Mas o que Jesus queria mostrar é a maneira trágica, mas o exagero trazia ali o ponto certo da questão. E é interessante também que a continuação da parábola, né, do que Jesus continua contando, os discípulos perguntam para ele, falam, mestre, se nós que somos, né, o que nós largamos nosso trabalho, Pedro, né, astuto sempre falando, nós largamos nosso trabalho e agora, né? E aí Jesus fala uma coisa para eles que é sensacional, ele fala assim, todo aquele que larga pai, mãe, enfim, né, todas as outras coisas ali, esse vai ser bem-vindo no reino dos céus. Então, o grande problema, é claro, a riqueza ela pode nos atrapalhar na caminhada cristã, e nós vamos falar isso no decorrer da lição, mas qualquer outra coisa que talvez a gente coloque como principal ali, como Isaac, como o pastor falou, né? Abraão, talvez o lugar principal ali, Isaac estava tomando o lugar de Deus, isso pode acabar sendo um problema para nós. E nós seremos bem-vindos no reino dos céus quando nós deixarmos tudo para trás, né? Para seguir a Deus, quando ele for a nossa prioridade, né? E olha só que interessante, ó. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 1. Esse é o texto-chave dessa semana. A gente não vai ler tudo aqui, porque você que está na sua casa, você já está lendo essa lição. Aqui é o momento de recapitular, de você entender várias opiniões, mas acho importante a gente ver aí um pouquinho desse contexto. Então, se a gente vê pro vai e veja a história de hoje, voltar um pouquinho atrás, a gente vê que Tiago ele já falou sobre diversas coisas, sobre relacionamentos, sobre corrupção, já falou sobre a intimidade com Deus, e aqui chegou o momento de a gente falar sobre riquezas. E lá em Tiago 5, a partir do versículo 1, diz o seguinte, ó: atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Eita terra, hein? Provai e vede. Então, olha só, rico, chorai, lamentai. Porque aquilo que de alguma forma você está conseguindo, que você está buscando, está encontrando, pode servir aí para você, para sua lamentação eterna, digamos, né? E aí a gente já entra no contexto da lição de domingo. O que você faz com o que você tem? O que vocês perceberam quando o Tiago ele cita esse versículo? Qual a percepção de vocês quanto a isso? Me lembra muito o contexto de Adam Smith. Isso já é um filósofo contemporâneo, né? Na verdade, eu acho que é clássico.
A ambição universal do homem é colher o que ele nunca plantou. Basicamente, a gente busca sempre buscar algo que a gente nunca nem plantou, nem estudou para ter. E a nossa missão é sempre algo muito grande, algo muito incrível e imaculado, sem nenhuma falha, nenhum erro. Mas a gente, cheio de erros, começa a plantar coisas para alcançar logo esse objetivo. Não importam os meios, eu só quero o final. E aí a gente começa a ter um sentimento quando a gente vai ser autossuficiente. A gente se acha dono de tudo, dono da razão, e acaba fazendo as nossas artimanhas, as nossas estratégias para alcançar aquele objetivo. Muitas vezes a gente até coloca os nossos planos mesmo nas mãos de Deus e fala assim, Deus, então você me mostra aquilo que ele tem que fazer. Deus responde e fala assim, olha, você precisa chegar até lá. E aí, a partir disso, deixa que eu cuido, Deus. Beleza, o Senhor me mostrou o caminho, e aí a gente se enche da soberba e da verdade, de justiça, da justiça humana, obviamente, e a gente começa a entrar em caminhos que não são tão bons assim para o nosso próprio contexto. Acho legal o foco também aqui que Tiago dá nessa primeira parte que você leu, né? Uhum. E tem tudo a ver com a lição que fala assim, o que você faz com o que você tem. E ele cita aqui sobre as suas riquezas, né? O seu ouro está corruptível, está enferrujando. As suas roupas, né? Por incrível que pareça, mesmo não tendo marcas famosas, né? De roupa lá No tempo. naquela época, né? Uma grande empresa, existiam roupas caras, chiques, Sim. né? Algumas delas até costuradas aí com fios de ouro e tudo mais. Chamava muita atenção as joias que se prendiam nas roupas ou os colares que usava. Então, ele está falando assim que isso que você está usando vai ser usado contra você. Não está falando da ausência da riqueza. Você tem dinheiro e você vai perder tudo isso aí e você está lascado. Não. O que você tem já vai prejudicar você. Então, eu fico imaginando como alguém que está num navio que talvez esteja afundando, né? Está afundando o navio e ele olha assim, ele fala, bom, eu tenho 2 mãos aqui, eu posso pegar alguma coisa. E ele olha para a boia e fala assim, vou pegar a boia, mas isopor? Isopor não vale nada. Né? Eu vou sair daqui desse navio que está afundando com isopor? Tá doido? No meu cofre lá eu tenho 2 sacos de ouro, né? E ele decide correr para trás lá, em cada mão ele traz um saco de ouro e pula na água. Tipo, Afunda. Você vê, o que Tiago está falando assim, olha, a riqueza que você está acumulando, que você está segurando, vai te levar para o caos. Então, e isso nos faz refletir hoje, não que a riqueza seja um problema em si, mas o uso que nós fazemos, né, da riqueza, ela pode nos atrapalhar. Então, não é problema, Deus te deu sabedoria, Deus te dá capacidade, Deus te dá força, e você usa os talentos que Deus te dá e você adquire as coisas. Mas a partir do momento que você adquire, você começa agora a ancorar a sua vida em coisas que, ao invés de te ajudar a se aproximar de Deus, te levam pro outro lado, né? Te afasta. Pra perdição. Exatamente. Perfeito. Isso que o pastor estava falando, o meu personagem bíblico favorito é Abraão, foi o primeiro personagem que eu citei, e o meu livro favorito da Bíblia é Gênesis. E quando Deus chama Abraão, ele faz um chamado sensacional, né? Ele fala, você vai largar tudo que você tem, e no finalzinho ele diz uma coisa, em ti serão benditas todas as nações. E aí, aplicando esse contexto para nós hoje, e principalmente no contexto da riqueza, a riqueza ela nunca pode ser um fim, ela sempre tem que ser um meio. Assim como todas as outras bênçãos. A bênção nós nunca recebemos como um destinatário final. Nós somos abençoados para abençoar as pessoas. Uau, então, muito bom. O que nós fazemos com a riqueza, né, o que talvez nós deveríamos fazer, que os ouvintes de Tiago deveriam fazer, era abençoar as outras pessoas, né? Então a gente consegue chegar num consenso aqui que não é pecado ter riquezas. Não é pecado você ser uma pessoa rica. Mas o que nós fazemos com as bênçãos de Deus, com aquilo que a gente recebe de Deus. Então, a busca pela riqueza, ela pode se tornar algo prejudicial na busca pela eternidade? Ou seja, eu estou buscando a riqueza da mesma forma que eu preciso buscar a eternidade. Em algum momento isso pode se confundir, pode se cruzar a ponto de eu escolher de um lado e ter que escolher de outro? Aí eu já entro em outra teoria, que é chamada de custo de oportunidade. Custo de oportunidade é quando você, dentro de um contexto econômico, você tem 2 opções, vamos supor. E nessas 2 opções, você tem que abdicar de uma para você fazer a outra. Por exemplo, quando nós
hoje nós estamos aqui gravando o podcast e entrando num contexto para falar sobre a palavra de Deus. Nesse mesmo momento, eu podia estar na minha casa, hoje, estudando para a faculdade. As duas questões vão ter consequências diferentes, mas eu não posso fazer as duas ao mesmo tempo. São contextos diferentes e são opções diferentes que eu tenho na minha mesa. Quanto custa eu pegar uma e deixar a outra? E aí, a gente faz um cálculo para determinar se realmente qual é a mais válida em qual tipo de contexto. Por exemplo, hoje, eu acho muito mais benéfico vir aqui e eu vou saber esses frutos depois. Acho benéfico, por isso que eu vim. Tomei a decisão a partir do momento que eu vi que o custo de ficar em casa era muito maior do que eu vir aqui e pregar a palavra. Falar sobre a mensagem para os jovens. Então, a partir do momento em que isso entra em conflito e você realmente não pode abdicar de uma coisa, a não ser fazer alguma coisa, a não ser abdicar de outra, aí você entra num contexto que é bem conflituoso. Então não é pecado ter dinheiro. Não. Não é pecado. Não. Bom, eu não posso dizer muito, porque eu não tenho... Então, a gente fala só da teoria. Mas esse é um ponto até importante nesse estudo da lição, né? Porque a gente, geralmente, quando vê uma lição como essa, a gente, aqui do lado de cá da ponte, né? Da ponte pra cá... Da ponte pra cá, o mundo é diferente. Né? Da ponte pra cá, a gente olha isso aí e fala, bom, não é pra mim. Eu vou estudar a lição da escola sabatina aí dessa semana, mas não é comigo que ele tá falando, né? Mas, cara, as riquezas não é só a posse dela, mas a luta por consegui-la, né? Às vezes você não tem, mas você dedica tanto tempo. Como é o nome mesmo do negócio? Custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Qual faculdade que você faz? Ciências contábeis. Tá explicado, né? Entendi agora. Comunidade jovem também é isso, ó. É pop, é tudo. É cultura. Cultura. Poxa, então é o esforço que você faz para consegui-la, é a sua visão colocada lá e mais. Cara, independente de você ter muito ou você ter pouco, é a forma que você trata o que você tem. Uau. Então, às vezes, não é o fato de você Chegamos, ter muito dinheiro, não. Mas às vezes você não tem nada e o nada que você tem se torna mais importante, está no mesmo caminho. E é esse o princípio colocado aqui por Tiago, né? Você perguntou, né, se ter riquezas é um pecado. A gente acredita que no céu vai estar imaculado de pecado, né? E a Bíblia retrata que no céu nós teremos ruas de ouro. Então, se ter ouro, né, seria um pecado, ele não deveria estar lá. O grande ponto é o que nós fazemos com essa riqueza, né? Como a gente já bem comentou aí. Tem uma frase bem famosa, talvez as pessoas que estão nos ouvindo aí conheçam. É uma frase que diz assim, a ambição de ter e o tédio de possuir. Eu trabalho com algumas pessoas assim que são do alto escalão, sabe? Um pouco ricas, né? Um dia, quem sabe, fora do nosso contexto, nós entendi. chegaremos lá. E às vezes as pessoas estão numa luta, assim, então as pessoas já têm muito, a gente olha e fala, nossa, essa pessoa já tem muito, né? Talvez não seria suficiente ela correr tanto assim para ter mais. E é sempre essa ambição de ter e quando ela consegue, ela tem esse tédio de possuir. Recentemente eu estava lendo um livro bem interessante e ele elencou ali pelo menos 5 pessoas de que conseguiram alcançar a riqueza, mas que depois por um motivo de ambição, né, e ganância, correram atrás de ter mais e acabaram perdendo tudo. Então, não é só a forma do que a gente faz com ela depois, mas também a forma de consegui-la. Esse é um ponto bem importante também. A forma de conseguir é uma coisa bem importante porque ela pode tirar os nossos princípios e daí está o erro. Aí está o problema porque a questão não é a meta em si, é o caminho que você levou para alcançar. Se você chegou nesse caminho passando por cima dos seus princípios, que tipo de meta você teve? O problema da riqueza sempre foi ludibriar demais os nossos olhos a ponto de a gente não perceber que nós estamos errando, entrando num caminho que com certeza não é Cristo. Então, Cristo ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que confiar em mim, bora comigo que vamos pro céu. A questão é que não tem outro caminho que não seja Cristo. E se a gente entra no contexto de Cristo, Cristo ele entrou na cidade montado no jumentinho, aplaudido por somente pessoas de um contexto não do alto escalão, mas sim num contexto de pessoas que realmente acreditavam no Cristo que ia vir. Então, não é o fato... Cristo, ele já veio de um trono de glória. Ele nunca saiu da glória. Nem quando ele chegou à Terra e se tornou humano, ele saiu da glória. Mas quando ele estava no céu, com certeza ele viu coisas inimagináveis para nós hoje. No nosso contexto, se a gente olhar o ouro, a gente já brilha os olhos. Mas no contexto dele,
o trono dele é revestido de algum material que a gente nem tem conhecimento do que seja. Deus retrata que é ouro, as ruas são feitas de ouro, de pedras preciosas, mas ainda assim não entra no nosso contexto porque ele diz algo que eu acredito que ele diga algo que se assemelha a algo que a gente vai realmente reconhecer como precioso. Mas eu não tenho ideia de qual material é feito o trono de Deus. E imagina como é que é lá no céu, nesse contexto. Como será? Se ele tivesse revelado tudo, acho que como realmente o é lá, os livros de revelação ia se resumir assim, ó, vi e não entendi nada. A incapacidade Ia virar humana, né? não ia chamar Apocalipse, ia chamar meme. Né? Porque ele falou assim, ó, vi, não entendi nada não. Sabe, porque olha, você vê, vamos pegar, por exemplo, como exemplo aqui o livro, né? O livro. Na época de João lá, o livro era um rolo, né? Feito de pergaminho, tratado a pele ali do animal, deixando ela bem fininha, enrolada. E ele vê livros assim no céu, né? Ele abriu-se o livro e quando a gente vê isso aí, era um rolo. Aí você passa com o tempo, depois veio lá Gutenberg, né? Com a prensa. E aí ele foi até, em algum momento, chamaram ele para explicar que raio de negócio é esse aí, isso não é de Deus, não. Você conseguiu escrever igualzinho, em 2 folhas igual? Isso não pode ser. Né? Poxa, já foi uma evolução tremenda. Né? E agora você começa a caminhar, aí na nossa geração, começam a vir smartphones, começa a vir aí o tablet, é Kindle que chama? Aquele aparelhinho? O Perfeito, Kindle. muito bom. Cara, e daqui a alguns anos, será que a gente vai ainda... Pensando ainda na natureza, papel e praticidade, vamos ter livros como esses aqui que a gente tem nas mãos? Isso aqui vai se tornar realidade, algumas coisas, eu imagino. E se Jesus não voltar logo, a tecnologia vai aumentando. Né? E se ele for nos dar uma missão, uma visão hoje, a gente tem que falar assim, ó, o anjo do Senhor está com o tablet registrando tudo que você está fazendo na mão. Sabe? E você sabe que no tablet ele pode escrever, filmar e gravar o áudio ainda, né? É imagem, som e escrita. Dá para saber 4K, direitinho o que você estava fazendo. Em 8... Verdade. Em 8K, ele consegue ver o pelinho da pele lá, né? Sabe? Então, imagina. Mas o que ele está deixando aqui pra gente são os princípios. E independente da visão vista do passado, agora são os princípios. Não conseguimos imaginar o que tem no céu. Agora, o que você colocou assim foi super legal. Jesus, ele quando veio aqui na Terra, ele colocou de lado, mas ele não deixou de ser o Rei da Glória, ele não deixou de ser o agente da criação, que tudo foi feito por ele e para ele, ele não deixou de ter o louvor, a admiração, o carinho dos anjos, mas ele deu um baita exemplo de que mesmo sendo a pessoa mais rica e poderosa do universo, ele não menosprezou ninguém. Então, olha, né, então não é a riqueza em si que vai mudar o seu pensamento, então você vê que é realmente algo mais profundo do que o que você tem. E é aí que se torna um problema, porque é o caráter, né? Então, tem gente que o fato de ter alguma coisa ou ter uma habilidade especial já faz com que ele se sinta melhor do que os outros. E Jesus veio mostrar que isso não deve motivar aí a nossa vida, né? Não que você tem ou a habilidade que você tem, mas que seja aí o seu caráter o que molda. E o melhor caráter que a gente pode ter e moldar é um caráter parecido com o de Jesus. Uma xerox dele. E a gente consegue autenticar em cartório, assinada, né? E aí a gente entra no contexto da lição de segunda-feira, né? O quanto que é o bastante que a gente pode ter de dinheiro para de fato a gente estar bem e a gente não estar ultrapassando uma linha, se é que existe uma linha. A questão é, a forma que nós ganhamos as nossas riquezas, a forma que a gente conquista as coisas aqui na Terra, elas também falam muito sobre o nosso caráter. A forma que a gente trabalha. Tem gente que trabalha duro para conseguir o pão de cada dia. E tem pessoas que também trabalham duro, mas de uma forma não tão honesta, seja por jogos ou por qualquer outra coisa. E isso fala muito sobre o nosso caráter. E quando a gente olha para isso, a gente vê exatamente o que o pastor disse, que nós precisamos ser uma xerox e a gente precisa entender com ele qual é o propósito para a nossa vida, quais são os valores que eu tenho. O meu valor eu não vou trabalhar no sábado. E quando a gente honra essa bandeira, quando a gente bate continência para ele, a gente entende e a gente faz isso por valer, a gente sabe que todas as outras coisas serão supridas por ele. Então, a forma que a gente ganha fala muito também sobre os nossos valores, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer ser, né? Não, a gente traz também um dito popular, né? Mostre-me seu líder que eu mostrarei quem são o seu povo.
Então, se você realmente é dito que é carimbado do povo de Cristo, quem é você no restante dos contextos? Porque você pode ser um Jesus dentro do templo. E fora dele, qual é? A gente descobre a verdadeira imagem de um cristão quando a gente sai do nosso contexto de conforto. A gente sabe que, a partir do momento em que nós estamos dedicados a viver a vida com Cristo, nós nos vamos abdicar do eu para seguir a Ele, viver como Ele e agir como Ele. A partir do momento que a gente não abdica mais do nosso entendimento, não abdica mais daquilo que está intrínseco em nós, aí a gente começa a ver um problema, porque o seu líder já mudou. Você não tem mais aquele mestre. O problema de todo cristão é que a gente perde o foco no próprio mestre. A gente perde o foco no próprio Criador. Se a gente olhasse sempre para Deus e olhasse diretamente para a Bíblia, que é o nosso manual de instrução, a gente não teria nenhum problema e todos os cristãos seriam perfeitos. Porque a gente já foi lavado com sangue, a gente já foi justificado com sangue e nos feito limpos e novas criaturas pelo sacrifício de Cristo. A partir do momento que nós pararmos de olhar para a Bíblia ou para o contexto como ele viveu, para que vivamos igual, a gente começa a se perder e começa a realmente ser manchado novamente com o pecado. Ah, muito legal, hein? Quem que tem mais dinheiro aqui da mesa? Vamos pensar aqui. Vini, você. Com certeza, com esse look todo, o cara galã. Poxa, o cara já é... Poxa, olha, eu não vou comentar muito a respeito disso daí, né? Porque parece que Deus destina tudo para um e nada para o outro. O cara já nasceu aqui na capital, eu nasci lá em Francisco Morato. Meu abraço se você é de Francisco Morato, irmão. A gente não chegou nem perto da ponte. Poxa. Editor, coloca um fundo musical agora que chegou o momento da sofrência. Vai lá. Em vez de ver quem tem mais dinheiro, acho que a gente devia ver quem tem mais boleto aqui. Eu né? ganho, hein? Posso ganhar. Mas olha, o que ela falou assim é muito legal. Porque não está só na posse da riqueza, mas está nos nossos objetivos. Quando o nosso foco, às vezes, é só o tentar ganhar, porque às vezes a gente tenta e não ganha. E talvez você que está assistindo aí, você fala assim, olha, eu estou tentando aqui, mas não consigo chegar nesse patamar, não vou me perder. Então, mas você está vivendo a vida, todo o seu tempo, no objetivo de ganhar. E a gente tira Jesus de foco. O segundo problema é a confiança no que a gente ganha. E a gente fala assim, mas confiar na riqueza para a salvação, não só no questão da salvação, da vida eterna, mas Deus não nos promete só a companhia dele no futuro. Ele nos promete estar ao nosso lado, nos consolar, nos confortar no presente. E a gente, às vezes, acaba achando que Deus não é o suficiente. Então, eu preciso ter bastante dinheiro no banco, eu preciso ter estoque, eu preciso ter carro, eu preciso ter um celeiro cheio, né, no contexto lá rural e agrícola do tempo de Jesus. É isso aí. Então, ele também está se esquecendo da providência e do cuidado de Jesus agora. Não quer dizer que agora eu vou viver loucamente aqui e o futuro Deus dará. Não é isso, mas é focar demais de um ponto de vista de perder o brilho de Jesus e colocá-lo como centro da nossa vida. Mesmo aqui. E imagina, então, esquecer o céu, né? Tornar o mundo um lugar tão confortável que... A gente não queria ir pro céu. Ô, Vini, você acha que o dinheiro ele pode ser um maior impeditivo assim, da gente alcançar a eternidade? Um dos maiores, assim, se não o maior, da gente buscá-la? Boa. Vou só complementar um pouquinho o que o pastor estava falando, que é interessante a gente perceber, ter bem claro 2 pontos, né? Ser pobre não é pecado, assim como ser rico também não é pecado. Porque nós temos exemplos de pessoas muito pobres, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que foram uma bênção. Ajudaram muito, milhões de né? pessoas. Aqui na Terra. E temos exemplos de pessoas ricas que fizeram o mesmo, que ajudaram. O grande ponto é o que nós fazemos, como nós já comentamos antes, com a riqueza. Eu queria, talvez, responder essa pergunta com uma parábola que me veio na cabeça na hora que o pastor falou aqui do celeiro. Jesus, certa vez, ele contou uma parábola que ele falou assim, certo homem estava ali, teve bons frutos, né? E ele falou, nossa, vou quebrar todos os meus celeiros, vou construir maiores para conseguir ajuntar tudo que eu ganhei, né? E aí vem um cara e fala, louco, nem sabe que hoje, de noite, pedirão a sua alma. Então, a gente fica assim, né? Será que... Então, eu tenho que viver como se não houvesse amanhã? E na lição passada, inclusive, estudamos sobre planejamento. Será que não devo viver como se não houvesse amanhã? Será que a riqueza é um perigo? E o grande problema tá bem claro no texto bíblico. A Bíblia fala assim, e esse homem falava de si para si mesmo. Ele falava consigo mesmo. Então, ele falava, eu vou conseguir para mim.
E aí, de novo, se a gente aplica o princípio de que a riqueza, ela não tem que parar em mim, ela tem que ser uma bênção para o meu próximo, né? Ela tem que ser eu tenho que ser simplesmente um canal condutor da bênção para o próximo, aí a riqueza não se torna um problema. Muito pelo contrário, ela se torna uma bênção. A lição trouxe uma pergunta que foi sensacional, que ela falou assim, o que o dinheiro revela do seu caráter? E eu talvez queria trocar um pouquinho, né? A gente pode fazer com que o dinheiro revele o caráter de Deus aqui na Terra. Porque Deus, ele era o cara mais rico, como nós já comentamos. Ele era o cara mais rico. E ele se esvaziou de si para vir aqui na Terra. E nós vemos que Jesus, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde repousar a sua cabeça. Né? Então, eu acho que talvez o grande ponto seja como nós aplicamos e como nós usamos a riqueza para os meios corretos, né? A gente pode usar ela tanto para levar mais pessoas para o reino dos céus, pessoas para mais perto de Cristo, como podemos nos afastar completamente de Cristo, né? E é um tema tão importante, por isso que é importante a gente estar debatendo, a gente estar falando sobre isso. Porque, gente, vamos falar a verdade, a grande maioria das coisas hoje em dia gira em torno de dinheiro. Precisa fazer uma faculdade? Dinheiro. Precisa casar? Provar e ver de dinheiro. Qualquer coisa precisa de dinheiro. A gente precisa da condução de Deus sobre esse aspecto da vida. Chegou um tempo que a gente está no século XXI, a gente tem acesso à informação. Então, hoje, você pega o seu celular, você vê lá os influenciadores, as pessoas que falam sobre isso, você consegue aprender. Então, não tem mais desculpa para você não saber administrar o dinheiro, as posses que Deus te deu, ainda que seja um pouco. Mas é descrito, a Bíblia é um manual, é uma biografia dele. E está descrito tudo aquilo que a gente tem que fazer. E Tiago ele deixou muito claro aqui, você precisa confiar em Deus. Deus ele vai prover o seu sustento e, principalmente, você não pode colocar ele acima, num piloto automático, no controle da sua vida. Calma, eu vou cuidar de você. Você é meu povo, eu vou cuidar de você. E Tiago deixou muito evidenciado isso, que a gente não tem que se estressar ou ficar preocupado. Entrega nas mãos de Deus, confia nele, mais ele fará. Assim como a própria Bíblia diz. Interessante ressaltar aqui, quando a gente fala sobre, ainda referente a dinheiro, né? A gente, como você disse, vários personagens bíblicos foram ricos e a gente tem aí na Galeria da Fama gospel, né? Que a gente tem a certeza que a gente vai encontrar no céu. Então, a gente precisa entender também que existe, novamente, aquela cultura do cancelamento, né? A gente acaba excluindo algumas pessoas por elas terem mais dinheiro do que outras, ou a gente acaba não se associando tanto a elas porque talvez um pouquinho mais pobre ou tem um pouquinho mais de dinheiro. E existe, então, essa acepção pelo nosso bolso, por aquilo que a gente tem. Como que a gente pode quebrar essa barreira hoje dentro da igreja, da sociedade onde nós estamos? Lembrando que também, quando alguém que é pobre se diz pobre e se acusa de pobre e diz, ok, então eu com certeza estou salvo. E ela começa a vir com a soberba por algo que ela não tem. Porque ela diz, Jesus ele disse que os ricos não herdarão o reino dos céus. Então eu, sendo pobre, que já abdiquei de tudo por Cristo, eu com certeza entrarei no reino dos céus. Só que não é bem assim. A gente só é salvo pela graça. E isso a gente não pode deixar de pensar sempre. Agora, parar de fazer acepção de pessoas é algo que entra muito no contexto jovem em todo sentido possível. Mas não somente os jovens. Dentro da igreja, em todos os seus âmbitos e grupos, por mais que não sejam totalmente separados, porque a igreja é uma unidade. Ainda assim, esse tipo de acepção de pessoas é muito claro quando a gente coloca em pauta a parte de julgamento, que a gente também já viu na lição passada. Essa parte de julgamento é bastante complicado, porque a gente começa, não, você com certeza vai pro reino do céu, porque eu já te vi que você doa todo o seu dinheiro pros pobres. Tá do ônibus pro pessoal ir pro Campal. Eita. Uma chamadinha pra você agora que tem o seu financiamento, ajude os seus jovens. Mas se você doa o dinheiro, ou então você leva o contexto daquela parábola também de ofertas. Aqueles que dão sacos e sacos de dinheiro e vem uma mulher que vem com suas moedinhas e vai lá e deposita com todo amor. Ela entra no reino do céu e o restante, não. A gente não conquista, né, a salvação nem pela riqueza. E aí você fala, que nem você colocou, agora eu sou pobre, então quer dizer conseguir. E nem pela pobreza, né? Unicamente os méritos de Cristo aplicado em nós. Então a gente tem que se parecer com ele. Você falou aí das doações, né, e tal. E tem muita gente que, tendo ou não tendo,
às vezes se sente orgulhoso de fazer o bem. E a gente vive hoje no tempo das selfies, né, cara? E eu acho que o pessoal agora, na compra dos celulares, eles se importam mais com a qualidade da câmera dianteira do que com a câmera traseira, né? Uau, verdade. Uma vez eu fui viajar com um colega e eu tava tirando um monte de foto dos lugares por onde eu tava passando. Ele olhou pra mim assim, deu risada. Eu falei, que foi? Ele falou, cara, abre a internet que você vai achar foto melhor que essas que você tá tirando, né? Na internet, da onde você tá passando. Agora, com o teu rosto nela, você não vai achar nenhuma. Então, né, é melhor Tira você começar a se selfie aí. concentrar em tirar foto sua nos lugares. Eu falei, poxa, de certa forma tem sentido. Mas a gente vê o pessoal até quando faz o bem, né? Às vezes tem que tirar uma selfie, né? Eu entregando aqui um Marmitex, né? Faço isso, pessoal, uma vez por ano. Esse rapaz aqui, ó, janta uma vez por ano aqui, ó. A gente é falho demais. E Tiago também chama atenção para isso. A lição coloca, né? Que o capítulo 5 está linkado com o capítulo 4. Não tem essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Isso foi colocado para ajudar a gente a se localizar e tal, mas às vezes também pode atrapalhar. E o capítulo 4, o último verso, o verso 17, termina dizendo assim, ó, olha aí na sua Bíblia. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que ele quer colocar aqui? Que não é só o fato de você ter dinheiro ou ter posses, mas a preocupação também é o que você faz ou o que você deixa de fazer com os presentes, as posses que Deus te deu. O seu personagem favorito da Bíblia aí é Abraão, e eu acho que uma das grandes alegrias de Abraão foi ouvir de Deus assim, que em ti serão benditas todas as famílias, né, da terra. Olha que legal. Lindo, né? E quando Deus nos dá coisas, uma das formas de não se prender à riqueza é seguir o que Deus está falando. Usa a bênção que Deus te deu para abençoar a vida de outras pessoas. Mas não caia também no risco, né? Não caia aí na armadilha de pensar que o fato de você ajudar outros ou dar das posses que você tem é o que está abrindo o caminho para você chegar no céu. É o que você faz ou deixa de fazer, é importante, mas não é esse aí o padrão do ser humano. Cristo é o nosso padrão, né? Jogo rápido aqui, ó. Quando vocês ouvem a palavra riqueza, rede semântica lá de quarta-feira, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Tá bom, riqueza, então, sei lá, Neymar, Pastor Robson. O Pastor Robson tá no cantinho aí. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu sempre penso em monetário. Não tem jeito. Muito financeiro, né? Muito financeiro aqui. Cara, dá pra colocar o som da caixa registradora? Fala assim. Não, mas é muito monetário. É questão de administração e questões... Não tem como eu fugir desse contexto. Então, quando a lição apresentou esse tema, eu falei, agora é o meu momento. Sim. Não, mas é no sentido de ser uma administração que você, por exemplo, em questões monetárias, você não pode embutir muito dinheiro na economia, porque senão desvaloriza o dinheiro. Você não pode tirar muito, porque também não valoriza demais, mas também agora fugiu o nome. Poupança, ali, só... A desigualdade das pessoas, elas ficam e acrescenta entre elas. Enfim, essa questão de escassez e soberba, isso que me remete, desculpa. Dinheiro, quando vem a palavra riquezas na sua mente. Olha, vem bastante coisa, mas vou dizer uma palavra que é tesouro. Sempre penso num tesouro. E tesouro é interessante que depende muito de onde ele está, né? O pastor falou, inclusive, lá no começo do barco afundando. Imagina assim, eu vou usar um exemplo aqui. Se a gente tem aqui água, e uma garrafinha de água por aqui é R$2. Uhum. Foi barato. Imagina que eu tenho lá um diamante no deserto. E aí passa um cara vendendo água e fala, você quer minha água? Eu falo, não, eu aguento um pouquinho mais. Eu tenho um diamante só, é muito caro um diamante por uma água. Depois que passar ali uma semana, o cara já estiver morrendo, ele fala, não, eu preciso de água, ainda que a água seja R$2, vale o meu diamante. Uhum. Então depende muito, né, das circunstâncias onde a riqueza é aplicada. E aí, porque eu digo tesouro, me lembra muito de uma outra passagem de Jesus que ele fala assim, aonde está o seu tesouro, onde está o seu coração, ele também estará o seu tesouro, né? Então, que a gente nunca perca de vista o nosso maior tesouro, que é o céu. Então, sempre gosto de pensar nisso. Independente se seja dinheiro, uma cifra de dinheiro, ou se foi o filho, né, como foi Isaac para Abraão, ou independente de qualquer outra coisa que seja, a gente sabe ali os nossos tesouros, as nossas prioridades, a faculdade talvez, até nosso relacionamento pode se tornar um tesouro, mas que ele nunca tome o lugar principal de Deus nas nossas vidas. Puxa, eu escolhi a palavra trabalho. Uhum.
Eu escolhi a palavra porque, assim, olha, a gente tem a tentação, às vezes, quando pensar em alguém que tem muitas posses, a gente imaginar que tudo isso aí veio de sorte, né? Puxa, que sorte, nasceu lá do Antônio Hermínio de Moraes, né? Que já... E agora é melhor ainda, que herdou tudo. Mas geralmente está relacionado a muito trabalho. Pessoas que se tornaram ricas, raramente foi um golpe de sorte, de acertar a sequência de 6 números. Não, a maioria delas foi por muito trabalho, muito esforço. E isso pode ser visto de um ponto positivo e também de um ponto negativo. O ponto positivo é que, poxa, esse é a boa maneira de conseguir os seus recursos, né? Do seu suor, em né? contraste com o que a lição coloca aqui no restante do texto dessa semana, né? Que tanto no Antigo como no Novo Testamento, pessoas usavam maneiras ilícitas, era retendo o que era direito dos outros para si. Mas também pode vir da maneira de um trabalho, de esforço, de tempo, dedicação, relacionamento, muito trabalho. Só que isso também pode ser negativo, pelo fato de que o tempo que você deveria estar dedicando a Deus, o tempo que você deveria estar dedicando à sua família, o tempo que você deveria estar dedicando ao seu semelhante, você dedica somente aos lucros e a si mesmo. Uhum. Né? Diz aí livros de autores, né? De livros de finanças, dizem que em algum momento se faz pesquisas com pessoas que estão lá no final da vida, tem de tudo, e a pergunta para eles assim, se você pudesse voltar e fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Aí diz que uma grande maioria deles fala assim, teria dedicado mais tempo para minha família, porque hoje eu tenho aqui iates, tenho carro, e geralmente quem lida com riqueza, ele quase não desfruta do que ele tem, porque ele não tira o foco do trabalho. Né? Você fala, puxa, fulano é rico, ele tem uma casa na praia. Vai lá ver quantas vezes ele vai nessa casa da praia, porque ele tem que estar trabalhando para o negócio que ele abriu não fechar. Né? Então, assim, olha, o trabalho, né, ele também pode tomar o tempo, um relacionamento que nós deveríamos dedicar para Deus. Então, veio essa palavra assim, trabalho, que puxa ramos bons e pode puxar aí também Uma leva negativa também. uma leva negativa. É. Eu pensei na palavra esforço, principalmente por... uma questão mais de família mesmo, ver o contexto histórico dos meus avós, dos meus pais, que lutaram tanto lá atrás. Não porque a gente é rico, a gente não é rico não, tá? Eu A sei gente que você ia falar, para ter tudo que a gente tem hoje. A gente mal e consegue pagar o IPVA lá em Budas Artes. Né? Mas é esforço, né? E a Bíblia mesmo diz, né? Após o pecado ali, o próprio Pai, o próprio Deus disse para Adão que ele, do suor do rosto dele, ele iria ter que colher, ele ia ter que se esforçar para comer, para plantar. E assim a gente sofre hoje, até os dias de hoje, nessa vida aí, dessa sofrência cristã. Gente, olha, a gente já está chegando pro final da lição. Ali na lição de quinta-feira, a gente está falando um pouquinho sobre poder. Né? O dinheiro, ele compra o poder. As pessoas dizem, existem até pesquisas no Twitter e etc, que falam assim, ó, quanto mais o nível de dinheiro que a pessoa tem, mais poder ela tem. Mas a gente teve um exemplo prático disso, que a gente já até citou aqui na lição, de alguém que não veio com tanto dinheiro. Na verdade, que não veio com dinheiro. Embora seja o próprio rei, o próprio pai, o dono de tudo. Alguém que se fez servo, o grande se fez pequeno, né? Para que o pequeno pudesse ter a oportunidade de vivenciar uma eternidade com o grande. O dinheiro, ele compra poder hoje em dia? Hoje em dia... Hoje em dia, a gente sabe que existe até mesmo o termo, né? Poder aquisitivo. O poder de você comprar as coisas. O poder de você usar o seu recurso para você comprar alguma coisa. Então, nesse contexto, o dinheiro, ele te dá a chave para você fazer algumas coisas por conta da nossa realidade. Mas Jesus, quando ele veio à Terra, ele nunca precisou de dinheiro para conseguir o poder que ele tinha, para exercer o poder que ele tinha. Por mais que o contexto da época também fosse esse, visando as riquezas, as pessoas ricas, ele nunca precisou dos recursos delas ou dos recursos que elas tinham também para conseguir mostrar e apresentar o seu poder. Então, distante, eu não consigo chegar a um termo específico, dizer não ou sim. Compra ou não? Vocês quer começar? Não, manda bala. Eu lembro de um programa que a Associação Paulista Sua que fez, acho que talvez 3 anos atrás, que falava sobre liderança, né? Eu participei e aí lá teve uma diferença entre poder e autoridade, que foi sensacional. Então, quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê que Jesus não falava com poder.
Quando ele termina o Sermão do Monte, as pessoas estão maravilhadas e a justificativa é porque ele falava com quem tem autoridade e não como quem tem poder, né? Como os fariseus, né? Então, veja, a diferença talvez essa palavra poder, ela seja um pouco... de fato, talvez dinheiro compre poder, né? Por exemplo, meu chefe, ele paga o meu salário, ele manda poder sobre mim. Mas a autoridade é uma coisa impagável. A autoridade que Jesus tinha, ele pagava. Inclusive, quando Jesus vai deixar os discípulos, ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e agora eu passo ela para vocês. Então, assim como Jesus, a gente também não pode pregar com poder, né? A gente tem que pregar com autoridade. Aquela velha história de que a gente não tem que ser advogado de Jesus, mas simples testemunhas, né? Exato. Olha aí. Eu acho que o dinheiro compra uma boa... como é que eu posso dizer assim? Não é sensação, uma ilusão de poder. Eu acho que é isso que ele faz. Muito bom. Às vezes eu vejo alguns filmes na TV assim, e como a nossa criação, né? Depende do lugar que você nasceu, assim, né? Se foi na Santa Casa de Francisco Morato ou na maternidade aqui no Hospital Campo Limpo. São Luís, né? Muda, eu vejo os filmes assim e explodindo uns carros, o pessoal fala, uau, que cena! Eu falo, por quê? Eu falo, desperdiçar um carro. Porque eles investem muito dinheiro para criar uma ilusão. Então eu creio que, independente das telas nos filmes de Hollywood, o dinheiro na nossa vida pode criar uma ilusão de poder. Então, e isso às vezes se torna até chato, porque enquanto você tem tudo, você tem a ilusão de que você tem poder, está todo mundo ao seu redor. E a partir do momento que você não tem nada, você percebe que realmente você nunca teve nada. Quem teve tudo era o seu saldo, né? O dinheiro que você tinha na mão. Então, olhando no contexto terreno aqui, eu acho que o dinheiro pode comprar uma boa ilusão de poder, né? Mas se você tirar o dinheiro, que é o que realmente importa, aí está a nossa vida, né? Então a gente chega no checkmate de que não é pecado, mas aonde está depositado o nosso amor. Se de fato o nosso amor está depositado nas riquezas, nas pessoas, naquilo que Jesus deu para nós, para cuidar, que são os cachorros, são as coisas que nós temos hoje em dia. E, enfim, nós chegamos ao final, mas nós não podemos sair dessa lição sem as considerações finais. Esse é o momento que você vai olhar no olho do jovem e vai falar assim, jovem, essa é a mensagem que Deus vai te martelar durante a semana inteira para que você mude, para que você transforme a sua vida, para que você seja alguém diferente. Considerações finais, pode começar com quem? Posso começar? Pode, manda lá. Eu acho que, resumindo aqui até o que eu tentei falar, e eu acho que o tempo avançou muito, talvez o pastor consiga explicar um pouco melhor, mas os jovens hoje, quando eu olho para os jovens hoje da nossa igreja, né, tem muitos jovens fazendo faculdade. Então, a gente olhando assim a longo prazo, pode ser que os jovens no futuro, a igreja esteja um pouco, vamos dizer assim, melhor de condições, né, as pessoas. A igreja sempre passou por momentos onde os irmãos eram pessoas humildes, né, financeiramente falando. Mas creio eu que, quem sabe, isso é bom, inclusive, para a causa de Deus, né, que quem sabe no futuro o poder aquisitivo das pessoas esteja abrangendo tanto pessoas com mais poder aquisitivo quanto com menos, né? E aí eu queria passar só esse princípio de Abraão, que é a bênção, ela nunca tem que ser um final na gente, mas sempre no próximo. A gente é abençoado para abençoar. E isso a gente se aplica em todos os âmbitos da nossa vida. Se você tem um dom de cantar, esse dom não tem que parar em você, tem que parar no outro. Se o seu dom é a riqueza, né? Que ele não seja o final não seja em você, seja no outro. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria passar para eles. Amém. Perfeito. Que pare em mim. Essa bênção das pessoas que têm riqueza. E você Obrigada. compartilha comigo, eu compartilho com o pastor e vai. Exato, vamos compartilhar. Pastorzão. A minha fala final para você que está aí assistindo é assim, olha, procure a riqueza, mas a única que importa, que Deus, que Jesus Cristo seja a riqueza a quem você dedica aí sua vida, seus esforços, o seu tempo, a sua mente, sua inteligência para conquistar. Que essa seja a sua maior riqueza. E a partir disso, Ele vai te dar os caminhos, a vontade dEle para que você tenha todo o restante. Mas que Ele seja a primeira, a principal. A gente precisa entender que a nossa pátria, novamente, ela não é aqui. A gente tem que se preparar para viver uma eternidade com Ele no céu. Se a gente não passa 5 minutinhos aqui estudando sobre a lição, sobre a palavra, como que a gente quer viver uma eternidade com Ele?
E principalmente, se a gente não consegue administrar aquilo que ele nos dá como bênção, como que nós vamos presentear os nossos amigos, as pessoas que nós tanto amamos? Por isso, jovem, vai com tudo, compartilha do pão, vinde a mim. Compartilha desse pão, vinde a mim também. Se quiser compartilhar comigo, com o pastor, com os amigos. E principalmente, ama Jesus sobre todas as coisas, a teu próximo, como a ti mesmo. E assim, naturalmente, ele vai direcionar o caminho da sua vida. Jovens, não se esqueçam que a riqueza maior está no céu. De que, na verdade, nossa vida hoje é somente um rito de passagem para que a gente chegue ao reino do céu. Não esqueça que você já é herdeiro. Então tá tudo certo. Tamo junto, galera. Valeu. Muito Chegamos obrigada, ao final gente. de mais um podcast. Aí, só agradecer também a Escola do Pensar Mais por uma mais vez. uma vez ceder o nosso lugar de fala. A comunidade jovem que está forte e perseverante. Não se esqueçam jamais disso, que vocês são fortes e é por isso que Jesus chamou vocês. Então é isso, É né? isso. Pro Vai Verde. Pro Em Vai paz eu vou. Verde. Tá, tchau pra galera ali. Tchau, galera. Tchau. Vinde a mim.